Olá, tudo bom? Luiz Cor aqui falando novamente. Falar um pouquinho sobre esse artigo que saiu agora, sobre técnicas de respiração, certo? Olhando com um olhar de fisiologia e pensando nas consequências de uma respiração bem feita, tá? Então nós temos dois grupos respiratórios do cérebro. Um comanda a parte superior, seria o escaleno, esternocleidomastoideu, os músculos de cima, tá? E o outro grupo respiratório dorsal, que é responsável pelo diafragma. Tá? Então, quando a gente tem uma respiração profunda, lenta, focando principalmente eh, na expiração focada, tá? Ou seja, e foca na expiração, ok? Isso diminui o nível de adrenalina, né? Consequentemente, aumenta a atividade do nervo vago. Para quem já acompanha aqui, sabe que o nervo vago ele tem uma ação anti-inflamatória bem importante, né, no que tange a inflamação sistêmica e imunologia, melhora a imunidade das pessoas, tá? Melhora a vascularização cerebral, isso é uma revisão que esse artigo comenta, certo? E é uma estratégia que não custa nada, não, absolutamente nada. Você tem que ter um treinamento, tem várias formas de fazer. Vale a pena dar uma lida, tem uma aprofundada legal no artigo. Tá? Então, se você tiver uma respiração profunda, com uma focada na expiração, o número que ele dá é o 4, 7, 8, ou seja, 4 segundos de inspiração, 7 segundos de pausa e 8 segundos de expiração diafragmática, tá? Você teria o melhor controle da adrenalina. Tá? Consequentemente, você tem um melhor controle da imunidade e melhor controle da dor. Um outro foco que ele comenta, que ainda não foi documentado, não foi provado, que é muito difícil fazer isso em ser humano, tá? Seria a melhora da drenagem das toxinas cerebrais. A gente já sabe que uma respiração profunda, com ressonância nuclear magnética funcional, consegue melhorar a drenagem do líquor pela região suboccipital. Isso tá ok, tá? Só que a gente não sabe, é difícil você documentar, né, se isso realmente vai drenar as toxinas cerebrais. Uma coisa é você saber que você está drenando o líquido. Outra coisa é saber se esse líquido está levando as sujeiras que são acumuladas dentro do cérebro. Tá? Tem alguns indícios, né, baseados em retirada comparativa de sangue e verificar o nível de proteína beta-amiloide, que é a proteína que é mal formada, por assim dizer, e acumula no cérebro de pessoas que têm doença de Alzheimer. Tá? Então há indícios interessantes e alguns estudos em animais. Tá? Para a gente transformar isso para a clínica é um pouco mais difícil de documentação. Tá? Mas a estratégia é interessante, barata, né, e aumenta o foco. Tá? Eu fiz em mim já, por exemplo, a variabilidade de frequência cardíaca que a gente tem no consultório e verificou em vários momentos da inspiração, tá, o nível de variabilidade. A gente pega a variabilidade de frequência cardíaca, que mede o quanto você está com adrenalina ou o quanto você está atividade simpática e parasimpática, por assim dizer, né? Quanto você está nessa balança, e você coloca num aplicativo que chama Cubius, e você vê minuto a minuto, né, o quanto que você mudou o teu tono de adrenalina. Então isso dá para fazer, a gente já fez, eu fiz em mim mesmo e é interessante a resposta, e realmente você durante uma expiração bem longa e prolongada, você diminui a adrenalina. Outra maneira que eu fiz também em mim, né, foi utilizar a pupilometria. Né? Então, um aparelho, um programa, tá, que você bota aqui no iPhone, por exemplo, que você verifica o tamanho da pupila em tempo real. Tá? A gente sabe que quando a gente está com estresse, a pupila aumenta de tamanho. E quando a gente diminui o estresse, a pupila diminui de tamanho. Isso já está muito bem documentado. Tá? Então, a gente fez isso, eu fiz em mim mesmo.
Então, eu fiz uma inspiração profunda, a pupila subia, ou dilatava bem bonito, tá? E depois eu fiz uma expiração focada, depois desses 4 segundos de inspiração. Demorou 15 segundos um ciclo total meu. E a pupila foi lá embaixo, né? Ficou bem bonito, ficou bem, um gráfico bem bonito, mostrando que realmente durante uma inspiração a adrenalina aumenta, tá? E durante uma expiração prolongada a adrenalina diminui, tá? Então é uma técnica extremamente simples e que vale a pena aprender, tá? Além de que tem aparelhos que eu já vi lá nos Estados Unidos em que te ensina a respirar, tá? E são aparelhos aprovados pelo FDA, tá? Para controle de hipertensão, né? Então você utiliza a respiração, um aparelho que simplesmente é um bip, que faz você lembrar de respirar, né? Uma respiração focada numa respiração profunda, lenta, focando na respiração. Inclusive, o pessoal de Harvard patenteou um aparelho, tá, que faz a estimulação do nervo vago somente durante a expiração, chama E-Havans. Tá? Então, tem vários artigos na literatura mundial fazendo essa estimulação. Então, você está fazendo a estimulação do nervo vago eletricamente falando, aqui no nervo, na orelha, ok? E ao mesmo tempo em que a pessoa está expirando, que está fazendo uma estimulação parasimpática, uma estimulação com tônus vagal, tá, durante a expiração. Então você soma os dois estímulos, tá? E é bem interessante, tá? Tem alguns alertas que é importante. Se você fizer uma respiração errada, por exemplo, respirar rápido, você vai ativar o nível de adrenalina. E quando você faz uma respiração mais lenta, você vai diminuir o nível de adrenalina. Aí vai depender de cada momento, em cada contexto clínico, o que você quer para você e para o seu paciente, se for o caso de algum colega estar assistindo. Beleza? Aproveite, o artigo está aí, é bem interessante, e dá alguns insights sobre fluxo sanguíneo cerebral, aumento de capacidade de concentração, variabilidade de frequência cardíaca, enfim, divirta-se. Valeu, um abraço! Fala, pessoal! Nos últimos anos, a gente tem visto uma verdadeira explosão de popularidade em torno das práticas estruturadas de respiração, né? De estúdios de yoga a aplicativos de celular no nosso bolso, controlar o ritmo da entrada e saída de ar virou uma febre moderna. Mas olha só, o nosso foco nesta nossa análise de hoje não é ficar batendo papo sobre as tendências do momento. A gente quer pegar essas práticas e fincar elas na rocha da ciência neurofisiológica mais sólida. Vamos separar de vez o que é só um entusiasmo da internet do que é de fato realidade clínica e biológica. Isso leva a gente direto para a pergunta que não quer calar. Será que essas práticas todas são só um hype cultural, tipo um efeito placebo gourmetizado, ou alterar o nosso padrão respiratório muda de verdade a nossa neurofisiologia? Bom, mergulhando fundo na literatura médica e nos estudos clínicos, a gente descobre que a resposta está enraizada em mecanismos que são não só fascinantes, mas totalmente quantificáveis. Então, aqui está o nosso roteiro de hoje, rapidinho. Vamos passar pela ciência da respiração, o coração e equilíbrio, ondas cerebrais, a conexão imunológica, os riscos envolvidos e, por fim, como colocar tudo isso na prática. Bora lá? Começando então com a seção 1, a ciência da respiração. Removendo as camadas culturais. Para a gente realmente entender a eficácia de tudo isso, precisamos deixar o misticismo lá fora e focar 100% nos números, em parâmetros quantificáveis como o volume de ar e a retenção de dióxido de carbono. Tem um detalhe científico aqui que se perde o tempo todo na mídia. A pesquisa separa muito bem o que é intervenção exclusiva de respiração de intervenções com múltiplos componentes. Pensa num método onde a galera mergulha no gelo, faz posturas físicas complexas e respira. Quando tem vários fatores rolando, é praticamente impossível dizer que o benefício para a saúde veio só do pulmão. Então, para ter rigor clínico, a gente precisa isolar e olhar para os métodos que usam única e exclusivamente o ar. E isso mostra perfeitamente que, olha, nem toda respiração é criada igual. A mecânica muda totalmente o jogo. Se a gente respira fundo numa taxa normal de 10 a 12 vezes por minuto, a gente foca mais na pressão do diafragma. Agora, diminui isso para umas 5, 6 respirações por minuto, aí a gente já está hackeando o tal do baroreflexo.
Já o famoso método 4-7-8, que foca naquela expiração super demorada, ativa direto os caminhos do nervo vago para cortar o estresse. Resumindo, o corpo entra em engrenagens diferentes dependendo só de como o ar entra e sai. Passando para a seção 2, coração e equilíbrio autonômico, o jogo de forças. Vamos descer um pouco do pulmão para o peito e ver como a nossa respiração puxa e empurra as alavancas do sistema cardiovascular. O termo-chave aqui é variabilidade da frequência cardíaca, ou VFC. Ao contrário do que muita gente acha, um coração saudável não bate como um metrônomo perfeito, cravado. Ele tem que variar. Quando a gente inspira, a gente inibe o nervo vago e o coração acelera um pouquinho. Quando a gente expira, freia o coração e ele acalma. Soltar o ar prolongadamente aumenta demais essa influência parasimpática de calma. É por isso que essa VFC é um marcador absurdo de importante. Ela diz o quão flexível a gente é para absorver os trancos e estresses do dia a dia. E o pulo do gato mesmo é o que acontece com a pressão. A gente tem pequenos sensores chamados baroreceptores, no pescoço e no peito, que regulam esse fluxo sanguíneo sem parar. O mais fascinante é que esse sistema tem uma frequência natural, operando em mais ou menos 0,1 Hz. E quando a gente pisa no freio da respiração, deixando em torno de umas 6 vezes por minuto, a gente entra em ressonância perfeita com esse sistema. É como girar o bocão de um rádio antigo até achar aquela estação cristalina, sem ruído nenhum, criando uma harmonia cardiovascular incrível. Para tirar isso tudo do laboratório e trazer para o mundo real, imagina o caso clínico detalhado no nosso material-fonte. Uma pessoa de meia idade, tentando se recuperar de uma internação super estressante. O coração está rígido, batendo inflexível, VFC lá no chão. Aí, praticando inspirações suaves, controladas e prolongadas ao longo de semanas, a coisa muda de figura. O corpo ganha flexibilidade autonômica, alcançando estados bem mais calmos e ajudando demais na recuperação. É a prova viva do poder dessa modulação. Beleza, vamos para a seção 3. Ondas cerebrais e fluidos. Movendo-se para cima. É hora de subir do peito para a cabeça e olhar como a dinâmica dos fluidos reage a uma simples mudança no ar. Temos uma cascata química maravilhosa rolando aqui. Respirar devagar segura um pouquinho de nada de gás carbônico no sangue. Esse CO2 extra deixa o sangue levemente mais ácido, o pH cai. O cérebro capta essa mudança química na hora e dá uma ordem direta. Dilatem os vasos sanguíneos. Qual o resultado? Um belo aumento do fluxo de sangue ali no cérebro. É a respiração regendo a entrega de oxigênio puramente à base de química. E não é só o sangue que passeia por ali, não. O líquido que banha o nosso cérebro também entra nessa dança. O diafragma age como uma bomba mecânica simplesmente sensacional. Puxou o ar fundo? A pressão no peito cai e atrai sangue venoso, o que fisicamente empurra o líquido cefalorraquidiano lá da base da coluna para dentro da caixa craniana. Soltou o ar, o fluxo inverte. É um fluxo e refluxo contínuo com cada respiração. Mas espera lá, aqui tem uma fronteira científica que a gente precisa deixar super clara. A ciência já provou, por ressonância magnética, que sim, respirar move esse fluido espinhal em humanos acordados. Mas aquela história maravilhosa de que esse movimento lava o cérebro das toxinas? Bom, o famoso efeito glinfático de limpeza até agora só foi totalmente cravado e provado em ratos. Na verdade, existe um otimismo gigantesco de que o mesmo vale para nós humanos, mas sob o rigor clínico atual, a gente ainda não pode bater esse martelo. Seção 4 na tela. A conexão com o sistema imunológico. Acalmando o baço. Viajando agora das estruturas lá do topo da cabeça até a imunidade no resto do corpo, a gente descobre um caminho neurológico de explodir a cabeça de tão incrível. É o reflexo anti-inflamatório colinérgico. Basicamente, o nosso cérebro consegue mandar uma mensagem de texto química via nervo vago direto para o baço, ordenando assim, corta a produção de inflamação aí. A literatura mostra que, estimulando esse nervo vago com uma respiração mais lenta, a gente consegue de fato suprimir certos marcadores inflamatórios. É o poder absurdo de baixar a inflamação só modulando o ritmo do nosso peito. Juntando todas as pecinhas dessa nossa jornada anatômica, dá para ver bem nessa imagem que respirar está muito longe de ser só uma simples troca de gases. A gente tem a oxigenação neural no cérebro operando melhor, o coração controlando a própria variabilidade lá no peito e, operando nos bastidores de tudo isso, o controle imunológico trabalhando silenciosamente. É literalmente um painel de controle mestre super integrado. Indo para a seção 5, riscos e protocolos de segurança. O choque de realidade clínica. Como tudo que tem muito poder no nosso corpo, essas modulações respiratórias exigem respeito e têm regras claras. Sabe aquele pessoal que faz protocolos de hiperventilação ou segura o ar até não aguentar mais? Isso não é para todo mundo.
Pessoas com epilepsia, problemas cardíacos graves, mulheres grávidas ou quem sofre de ataques de pânico precisam tomar muito cuidado. Hiperventilar mexe demais com os níveis de oxigênio e a consciência e pode ser o gatilho para crises sérias nesses grupos. Então, a segurança e a responsabilidade clínica têm que vir sempre em primeiríssimo lugar. E finalmente pousamos na nossa seção 6, traduzindo a ciência para a prática, entendendo as evidências. Como a gente materializa tudo isso no nosso dia a dia? O fator tempo é crucial. Os estudos mostram que, em minutos, o seu corpo já sente os efeitos agudos. A VFC dá um salto, o líquido lá no cérebro se move, mas a verdadeira resiliência estrutural, aquele condicionamento do seu coração para lidar com o estresse diariamente, isso exige semanas de prática consistente. E ao longo de anos, para ser totalmente transparente com a ciência, a gente ainda carece de bons estudos de longo prazo para cravar isso. Mas, sem dúvida, é a constância que consolida a biologia. E essas engrenagens biológicas todas abrem portas incríveis no cenário clínico. Esses dados todos provam que a respiração estruturada é, sem dúvida, uma aliada sensacional e de custo basicamente zero. Não é para substituir nada às cegas, mas é uma ferramenta clínica fortíssima para ajudar no tratamento do estresse e da desregulação cardiovascular. O que deixa a gente com uma reflexão final no ar. Considerando toda essa malha incrível de respostas químicas, físicas e neurais do nosso corpo, será que a intervenção mais poderosa, que otimiza o nosso próprio ritmo biológico, está literalmente e invisivelmente bem debaixo dos nossos narizes o tempo inteiro? O ato mais banal de todos, escondendo a mais bela complexidade científica? Vale muito a pena pensar nisso, né? Valeu demais por acompanharem essa nossa exploração profunda de hoje e continue sempre de olho na ciência por trás de cada fôlego.